podcast e programa Saúde e Movimento, conectados aqui pela TV Galega, a imagem da cidade, sendo transmitidos pelo canal 520 da NET e também pelas plataformas digitais, né, ligadinho com o nosso público, com os nossos telespectadores. Como sempre, visando trazer para você conteúdo sobre qualidade de vida e bem-estar. E os convidados desta semana é o fisioterapeuta Cláudio e a nutricionista Catarina. Nós vamos falar em conjunto sobre saúde, sobre como a fisioterapia, a terapia manual, né, pode auxiliar o paciente para que ele tenha mais qualidade de vida com o seu corpo e também com a sua mente, e sobre como nós podemos alimentar esse corpo de uma forma mais consciente. Estamos, inclusive, aqui combinando, todo mundo de verdinho, não foi combinado, né, gente? Sintonia. Mas estamos na sintonia. Então sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Realmente é um prazer estar aqui hoje. Tá certo. Seja bem-vinda e seja muito bem-vindo Obrigado também. Muito obrigado pelo convite, estar aqui presente. Boa noite a todos. Certo. Cláudia, inclusive, atende no Espaço Doctor, né? O Espaço Doctor é um dos nossos patrocinadores e apoiadores já há um bom tempo. Há um bom aqui. tempo, sim. E aí agora, né, você está tendo essa oportunidade de estar aqui presente conosco. Isso. Já estive algumas vezes lá no espaço também, entrevistando alguns profissionais. E a Catarina entrou em contato conosco, né? Ela falou que gostaria de participar do programa, falou que gostaria de falar sobre nutrição consciente. Então, Catarina, vamos começar a falar um pouquinho sobre a tua história com a nutrição. A gente conversou já em off e também, né, nos bastidores, que você tem uma história pessoal, né, com a nutrição. Então, eu gostaria que você compartilhasse a tua história com o nosso público. Boa noite. Então, a minha escolha com a nutrição, ela está realmente relacionada com a minha história de vida, porque eu já pesei 98 quilos, então eu sou uma ex-obesa. Eu vivenciei isso na pele ao longo dos anos da minha vida. Sempre vivi altos e baixos em relação à alimentação e foi por isso que eu escolhi fazer nutrição, porque realmente é o propósito da minha vida conseguir ajudar outras pessoas e também influenciar positivamente as pessoas a obterem uma alimentação mais saudável e ter mais qualidade de vida. Muito bacana, hein? É curioso que, assim, né, Catarina, a gente recebe vários profissionais com diversas histórias, existem várias possibilidades para cada um escolher a sua atuação. E no programa passado até falamos sobre empreendedorismo, sobre, né, investimentos no sentido de se aprimorar na área da saúde, que às vezes a gente faz o curso, mas, né, não entende muito da gestão, né, de empreender e tudo mais. Cada um tem a sua história, mas muitas pessoas ou tiveram uma história pessoal, passaram por alguma vivência, ou se inspiraram em alguma história, né, ou a vida foi direcionando, nem era um sonho, nem era um desejo da vida, assim, seguir por esse caminho, e a vida foi direcionando, então, aquele profissional para aquela escolha. Como que foi a tua história, Cláudio? Você sempre teve o desejo de ser fisioterapeuta? A vida te direcionou? Você se inspirou em alguém? Conta pra gente. Como você falou, né? Todo mundo tem uma história, né? A minha história, ela começa através da minha tia. Eu sempre falo isso, né? Eu trabalhava em empresas multinacionais e eu saí das empresas multinacionais para ir para o caminho da fisioterapia, né? E um certo dia minha tia estava com o pé bastante inchado, né? Com edema bastante, e pediu, nem sabia que era a palavra, né? Naquela época eu usava muito a palavra massagem, né? E eu fui lá, mexi o pé dela, feliz inchou. E dali então ela perguntou, por que tu faz um curso de massagem? Não é minha praia. Um dia me interessei. Eu fui fazer um curso de massagem, né? Mas só que eu percebi que poderia ir muito além, né? Aí eu sempre ia na faculdade, cancelava porque viajava pela empresa. Eu viajava e sempre eu cancelava a minha matrícula. E um dia eu tive que sair da empresa para me dedicar à fisioterapia. Teve que fazer uma escolha. Tive que fazer uma escolha. Aí desde então, aí eu tive mais tempo para estudar, né? E eu gostava muito de correr e sofri uma lesão, porque naquela época eu não tinha o conhecimento, né, da importância de fortalecer as cadeias musculares, né? E eu tive uma lesão severa no meu piriforme e desde então eu comecei a buscar um caminho melhor, né? E o caminho foi realmente da fisioterapia. Desde então que abriu o leque e posso dizer que sou apaixonado pela fisioterapia e principalmente pela terapia manual,
né? Poucos sabem que a terapia manual existe mais de 400 anos antes de Cristo, né? Nossa. Hipócrates já escrevia isso. Eu não né? sabia. Pois é, ela já é antiga. Uns dizem que os gregos, os asiáticos, né? Os europeus, eles já praticavam, os egípcios já praticavam a terapia manual, né? Com toque, né? Então, ao longo dos anos, foram desenvolvendo muitos estudos científicos, e para chegar, hoje em dia, eu costumo dizer que a fisioterapia, ela engloba várias áreas, né? Então, houve-se um crescimento pitoresco, na verdade, né? Da fisioterapia, ela teve assim, um avanço maravilhoso, e a tendência, realmente, é que ela avance a cada dia que ela avance. Nós temos técnicas maravilhosas, né? Estou falando somente da terapia manual no momento, tá bom? Sim, ainda que tem outras, né, técnicas, como você mencionou, e outras áreas dentro da própria fisioterapia. Eu até agora, particularmente, estou tendo um pouco de contato maior com a fisioterapia, porque estou, inclusive, sendo acompanhada por uma físio. Quero até mandar, né, um beijo, abraço para ela, para Grace, onde toda semana a gente tem aulas e eu faço LPF com ela. Então, eu tenho escoliose e mudou assim, significativamente as minhas dores, funcionamento do intestino, consciência corporal, qualidade da respiração. Então, Grace, um beijo para você. Parabéns. Essa semana nos vemos ainda. E, Cláudio, é engraçado você falar sobre isso, na verdade, né? Não é engraçado, mas traz conhecimento pra gente de parar pra pensar que há quanto tempo já que temos aí estudos acerca da saúde e da melhora do ser humano, e que cada vez mais, ainda bem, né, esses estudos vêm sendo desenvolvidos, aprimorados, para que a gente possa direcionar para as áreas do nosso corpo, enfim, né, dentro, fora, interno e externo, para que a gente consiga viver melhor. E, Catarina, eu gostaria que você falasse agora da tua escolha, né? O Cláudio mencionou a dele, o exemplo com a tia, e também, né, depois dele ter se apaixonado por conta aí da lesão que ele sofreu, você também fez uma escolha em algum momento da sua vida, e você relatou aqui que você já teve, né, um sobrepeso, que você já foi obesa. Então, quando que chegou o momento dessa escolha da sua fase de vida que você optou pela nutrição? Então, quando eu tinha 13 anos de idade, foi quando eu atingi o meu maior peso. Bem jovem. Isso, eu pesava 98 quilos. Então, é uma época que eu comecei a buscar, a ler sobre nutrição. Só que a mídia também, ela tem um lado que não é muito bom, porque a gente pode acreditar em tudo que está ali. Então, eu fui fazendo dietas. Aqui pode acreditar tudo que está aqui, tá? Exato, mas não as mídias que às vezes não têm uma informação coerente, né? Então é sempre importante buscar profissionais para auxiliar nesse processo. Isso. O que eu fiz quando eu tinha 13 anos é porque eu fazia dieta da moda, então. Dieta do ponto, as dietas buscando um caminho diferente, né? Exatamente. Que infelizmente hoje, desculpa te cortar, mas só fazendo um adendo, a gente tem muito acesso à informação. Muito acesso. E muitas informações que não são qualificadas. Por isso a importância de procurar profissionais qualificados e também respaldo em evidências científicas. Não sair fazendo qualquer coisa e acreditar também em qualquer pessoa. Porque a gente não pode dizer que todos também são profissionais, né? Claro. Mas continuando. Exatamente. Então, devido a essas dietas da moda, eu consegui emagrecer. Só que não foi com auxílio de profissionais. O que teria me feito com que o meu caminho fosse um pouco diferente. Mas eu vivi os extremos. Então, mesmo conseguindo emagrecer, depois eu acabei desenvolvendo transtornos alimentares, tive bulimia, tomei medicação para emagrecer. Então, tudo isso foi porque eu não tinha acesso à informação naquele momento, né? E que é uma fase. Então, depois, quanto mais eu buscava conhecimento, quanto mais eu gostava saber sobre nutrição, foi quando eu decidi que eu queria estudar isso realmente para aplicar tanto na minha vida como na vida de outras pessoas. Porque a nutrição em si, ela engloba tudo, né? Quem tem uma alimentação saudável consegue ter uma qualidade de vida melhor, consegue ter um sono melhor, um intestino melhor, consegue viver melhor. A nutrição, ela é um pilar muito importante.
muito importante, que cada vez mais né? é essencial. As pessoas estão percebendo o quanto é necessário cuidar da alimentação, principalmente depois da pandemia, que todo mundo começou a ter um olhar diferente para isso e realmente valorizar a saúde, porque é o nosso bem mais precioso, né? Exatamente. Não é só porque somos da área, mas é que Eu falo muito realmente isso. a saúde é o nosso bem mais precioso. E aí, eu não sei se para vocês, né, isso acontece também. Como eu também sou da área da saúde, eu sou psicóloga. Para quem ainda não sabe, quem já acompanha o programa faz tempo já sabe, né? Então, a gente que é da área da saúde, quando a gente percebe que tem algo que está disfuncional, né? O nosso sono, a nossa alimentação, a nossa mente, né? Os nossos comportamentos, falta de exercício físico, a gente já logo se liga do que está acontecendo. Não que nós entendemos tudo que está acontecendo. Fala, né? O corpo fala. Então, nós que somos da área, eu falo isso porque, né, vocês estão aqui confirmando, e já falei isso com outros profissionais também, e que a gente consegue reconhecer, identificar que está precisando, né, de algum recurso, de algum profissional, ou parar, se reavaliar para ver para que caminho seguir agora e tomar uma atitude, uma postura para voltar a se cuidar. Mas não são também todos os profissionais. Às vezes a pessoa fica focada só na área dela e acaba esquecendo a outra, tá né? com uma dor ali, uma dor de cabeça, uma dor na coluna, uma dor no corpo, não tá se alimentando bem, não tá praticando exercício físico, não tá dormindo bem. E assim, não tá prestando atenção no seu corpo. Mas vocês que são, né, da área da saúde, estão aqui concordando comigo. O que vocês pensam sobre as áreas de vocês em concordância? O que vocês acham que tem em comum fisioterapia e nutrição? Falei aqui no início do programa que nós estamos, né, em sintonia. E nos bastidores eu perguntei isso pra vocês também, antes da gente começar aqui. Vocês Olha, falaram que Mayara, tem tudo eu a ver. acho que tem muito a ver, sabe? Porque quando você recebe o paciente do consultório, pela experiência que você vai adquirindo, e você vê que já tem um caminho errado, né? E você vê o famoso sobrepeso, né? Esse sobrepeso, ele vai começar a te causar danos, e principalmente nas articulações, né? E quando nós vimos, porque eu sempre dou exemplo, né? Do nosso corpo. Eu dou exemplo seguinte, às vezes, vamos supor, essa mesa, né? Ela pode carregar, ela foi projetada para carregar 500 quilos. Exato. Tranquilo. Ela pode carregar 550, 600 quilos. Ela vai suportar. Sim. Só que vai chegar um dia que essa mesa não vai suportar 700 quilos. Sim. A mesma coisa é o corpo humano. Até determinado tempo, ele aguenta um peso. Depois disso, determinado tempo, ele começa a ter problemas articulares. Né? Isso, quando eu digo que tem tudo a ver com a nutrição, aí o que você faz? Você pega esse link, passa para o colega, explicando a situação do paciente, do que ele precisa melhorar. Né? E por isso que eu digo que tem tudo a ver, a físio e ademais, não só a físio, a psicologia, né? A nutrição e outras áreas também que precisam realmente, que muitas pessoas não sabem, né? Isso é uma ponte, na verdade. É uma ponte, com certeza. E isso faz com que o paciente tenha uma melhora muito mais eficaz. Essa rede de apoio que vai fazer com que o paciente realmente melhore. Esse acompanhamento com outros profissionais. Isso realmente vai trazer muitos benefícios a longo prazo e a curto prazo também. É ter esse olhar para como se fosse um todo, né? O paciente, ele não está com um problema de forma especificada, ele tem outros pilares que estão englobados que precisam melhorar também. Então, isso é muito importante. E lembrando que não necessariamente a gente precisa estar com algum problema, né? Exato. Só o fato de ter mais consciência de que eu posso melhorar, né, a minha qualidade de vida, Sim. eu posso viver de uma exato. forma mais confortável, eu posso me alimentar ainda melhor. Então, o que eu posso fazer para me beneficiar ainda mais? E não necessariamente, né, buscar um profissional só quando tem alguma sinalização de algum problema, alguma dor, né, enfim. Catarina, o seu tema hoje, a gente conversou sobre falar sobre bons hábitos, né? Sobre uma alimentação consciente. E você já relatou aqui a tua história. Quais seriam os primeiros sinais de que uma pessoa ela não está tendo bons hábitos? Porque se a gente for falar de bons hábitos aqui, algumas dicas, eu vou pedir para você deixar aqui, para quem ainda não sabe, quer começar, né? Nós vamos falar sobre isso. Mas quais são os primeiros sinais que a gente começa já a identificar que a gente está pisando na bola demais na alimentação, ou está começando a escorregar com mais frequência e tá desatento para aquilo que a gente está ingerindo? Então, o corpo, ele vai falar.
A primeira coisa que pode ser observada é a qualidade do sono. Se o paciente não está dormindo bem, isso está relacionado também com a alimentação. Se o intestino não está funcionando bem, se está com sintomas como diarreia ou constipação, isso significa também que a alimentação precisa ser melhorada. Então, tem vários sintomas que estão relacionados com isso que podem ser observados e que a pessoa precisa melhorar. Então, é bem importante ter essa visão, porque, na verdade, o corpo é um termômetro. Quando a pessoa ela observa que tem alguma coisa errada, ela pode procurar ajuda. Porque a gente tem essa consciência de si e sabe quando está caminhando para um lado que não está sendo benéfico para a saúde, né? Então, as pessoas conseguem observar isso. E a alimentação, ela vem junto nesse mesmo caminho. Então, às vezes a pessoa está passando por um problema emocional e está descontando na comida. Sim. Então, às vezes acaba virando uma bola de neve, por isso que é necessário buscar psicoterapia. Sim. Então, é importante analisar o que está acontecendo no momento e o que está sendo disfuncional no momento. Sim. Uma das características que eu observo pessoalmente é a minha pele. Quando eu vejo assim que eu não tô cuidando da minha alimentação, eu já tenho a consciência de que eu tô comendo uma comida mais gordurosa, né? Ou então tô comendo muito açúcar ou leite. Aí eu já percebo que a minha pele, que eu fico mais inchada e que a pele muda totalmente. Então, realmente, o corpo, né, vai falando. E, Cláudio, quais seriam as observações que a pessoa pode perceber que o seu corpo tá falando que tá precisando de uma fisioterapia? A gente sabe que tem lesões, né, tem casos específicos, mas vamos falar aqui, né, de uma forma mais generalizada, de que alguns sinais que o corpo vai dando, às vezes alguma dor, às vezes é uma postura que a pessoa vai adotando e nem percebe, ela já tá sempre, né, daquele jeitinho. Então, quais seriam os sinais que a gente poderia ficar em alerta? Tem vários, né, se não fôssemos classificar, mas vou usar que eu sempre uso no dia a dia, né? As pessoas falam o seguinte: eu não estava assim, eu fui dormir, acordei assim. E eu explico: não, você estava assim, né? Porque o que acontece? A dor, ela é um somatório no dia a dia. Lembra que nós falávamos agora há pouco do peso da mesa, né? Sim. Que o corpo vai segurar até determinado tempo. E a dor é a mesma coisa, tá? Ela começa aos poucos. E quando você percebe, essa dor começa a te limitar, tá? E quando você percebe que isso acontece com você, o primeiro passo realmente é você procurar um profissional que vai fazer um diagnóstico e vai dizer o que você precisa fazer. Isso acontece muito no consultório, né? E eu explico para o paciente, porque lembra nós falávamos que o corpo ele fala. Se o corpo fala, a minha luz vermelha está acendendo. E se ela acendeu, eu tenho que dar atenção para ele. Senão daqui a pouco ele grita. Exatamente. É bem fácil de explicar porque às vezes você não tem aquela mobilidade a qual você precisa ter. E eu vou criando esse bloqueio articular, muscular, a própria face, meu próprio tendão, meu próprio nervo, meu próprio músculo. Eles vão começando o quê? A atrofiar. O que eu explico para o paciente? O que me gera dor no meu corpo? São 3 fatores. A minha má postura, meus músculos quando encurtam e meus músculos quando estão fracos. É isso que me gera dores ou dor. Mas o que eu faço, o que eu posso fazer para que isso melhore? Ora, se eu tenho uma má postura, eu vou ter que consertar. Se eu tenho meu corpo encurtado, né, se eu perdi a minha mobilidade, eu vou ter que fazer uma coisa para que esses músculos alongue. Eu não consigo carregar peso, eu não consigo ficar em pé, eu não consigo ter um passo rápido. Eu preciso que meus músculos sejam fortalecidos. Essa é a chave do sucesso, essa é a chave da saúde. E não existe outro caminho. Eu faço o seguinte: seria tão bom se nós inventássemos uma pílula que ela nos desse força, massa muscular, né, e com força muscular.
E assim, quando você fala sobre isso, eu escuto, né, na clínica, escuto das pessoas, dos conhecidos, que muitas pessoas, a gente vem mudando a nossa mentalidade Sim, bastante. com tanta informação, como eu mencionei, e o programa também é um canal, né, de informação, uma ferramenta de informação para as pessoas. É isso que a gente busca, levar informação com qualidade, mas ainda as pessoas querem um caminho mais fácil, um caminho mais rápido, um Exatamente. caminho indolor. E o contraponto disso é que, às vezes, a gente espera chegar na dor, que é aquilo que a gente não quer, né? A gente Exatamente. espera chegar numa fase, num estágio crítico de alimentação, onde o corpo ele não tá mais sendo nutrido adequadamente, na verdade, só tá sendo alimentado de qualquer forma. A gente já tá com uma dor, onde a gente mal consegue se movimentar, tá todo travado, Isso. pra daí buscar um recurso e a gente quer que seja resolvido. A gente demorou pra procurar, mas a gente quer que seja resolvido o mais rápido possível. E isso eu vejo na clínica, né? Às vezes a pessoa demora pra procurar psicoterapia, tem algum preconceito ou realmente tem algum medo ali, né, de se expor, de estar vulnerável, de trabalhar alguma questão. E aí, quando começa a mexer, começa a doer, né, quer que resolva rápido. Então, Isso. assim, para todas as áreas, né, a resposta é a mesma. Gente, o caminho é desafiador, sim, Sim. né? Vai ter, né, divergências e vai ter várias etapas no meio desse caminho. Você teve um processo até chegar onde você estava, então vai levar Exato. outro verdade. processo, né, para querendo ou não evoluir. Mas se você está aberto, se você está disposto, né, com certeza o teu resultado ele vai ser positivo e você vai tirar aí um aprendizado de toda essa experiência. Eu costumo falar também, né, Mayara, que às vezes, eu concordo com o que você falou, né? Todos nós queremos resultados, tanto o paciente como o profissional. Exatamente. Tá? Só que o profissional sabe esperar, já o paciente não. O que eu explico? Não se pode curar uma dor de anos em dias, semana ou meses. Né? Entendemos que a dor, ninguém gosta de ter dor. Sim. Né? Mas nós temos que ter a sabedoria de explicar para o paciente que a dor dele vai passar, mas que ele tenha um pouco de paciência. É meio complicado, né? Porque é que você falou, às vezes chega uma dor de grau X para procurar ajuda. Né? Para sair daquela Pra zona sair de daquela conforto. de conforto, né? E, Catarina, qual que foi o teu limite, assim, de dor? A gente conversou um pouco antes do programa iniciar, para, querendo ou não, né, falar sobre essa pauta, sobre nutrição, fisioterapia. Tu compartilhou um pouquinho da tua história. Em que momento, assim, que a dor te sinalizou para mudar de vida, mudar de alimentação? Foi uma pressão mais interna? Foi uma pressão externa? Foi uma questão estética? Tu teve consciência da má alimentação que tu estavas tendo? Em que momento que a dor te pegou assim e você falou assim, eu preciso sair desse lugar? Olha, com 13 anos foi muito mais por questão estética do que por buscar ter uma qualidade de vida melhor. Porque com essa idade a gente só quer se sentir pertencente igual ao ciclo, né? Então eu me via muito diferente das outras meninas que estudavam comigo e a minha busca era com que eu ficasse cada vez mais parecida. Por isso que hoje eu viso muito e trabalho muito com a parte de a pessoa ela precisa melhorar, se amar, mas ela precisa melhorar dentro dela primeiro. E não querer ser igual ao outro, porque é um caminho que não vale a pena ser percorrido, né? A gente precisa lembrar sempre da nossa essência e buscar melhorar isso de dentro para fora também, né? Que o estético é apenas consequência das escolhas que você está fazendo no momento. Sim, e os bons hábitos hoje que tu traz, né, para as tuas pacientes, para os teus pacientes, eles são pautados numa dieta que é escolhida na maioria das vezes, acredito que, né, você elabora de acordo com cada paciente, mas assim, na maioria das vezes, as pessoas que te procuram, elas te procuram por questões estéticas ou por essa preocupação de ter uma alimentação mais consciente? Hoje em dia é mais por ter uma alimentação mais consciente. Com certeza, principalmente depois da pandemia, as pessoas buscam ter uma qualidade de vida melhor.
isso de ter a estética, ela vem como consequência, mas hoje não é mais a prioridade, pelo menos das pessoas que eu atendo. As pessoas realmente querem ter uma saúde melhor e viver mais, ter longevidade. Isso que faz toda a diferença, né? Envelhecer também com mais saúde, com mais disposição, conseguir trabalhar melhor, conseguir fazer uma atividade física e ter um desempenho bom. Então, querendo ou não, é isso que elas buscam hoje e realmente funciona, né? A Sim, gente vê, com certeza. a gente Absoluta, vê a né? diferença e eu fico muito feliz porque pequenas mudanças trazem, nossa, ótimos resultados, É assim, é verdade. muito, muito legal. E quais que tu acha que são as maiores dificuldades das pessoas hoje procurarem uma profissional nutricionista? Se, né, eu usei esses dois exemplos aqui, Sim. questão estética, questão da alimentação consciente, mas existem vários exemplos, né? Sim. Pode ser por conta de uma alta performance, Sim, pode sim. ser, né, por um novo hábito alimentar, alguma restrição, uma intolerância, né? Temos diversos exemplos. Mas hoje, com tanta informação, com Sim. profissionais qualificados disponíveis no mercado, com essa fala que a gente tem diariamente sobre a importância da alimentação, a importância de cuidar do corpo. Em todos os canais, inclusive, né, o programa Saúde em Movimento está aqui para você pela TV Galega, pelo YouTube, pelo Facebook. Estamos também no Spotify, no Instagram. Então, assim, informação temos. Por que as pessoas ainda têm uma certa dificuldade ou um certo preconceito de procurar uma nutricionista? Talvez porque às vezes essa pessoa tenha uma experiência, já tenha tido uma experiência que não tenha sido tão boa, porque existem profissionais e profissionais e está tudo bem, porque cada um tem uma conduta, Sim. né? É importante respeitar. E também a pessoa precisa estar mais aberta a se identificar com outros profissionais e tentar alinhar aquilo que está de acordo com ela. A gente precisa ter essa consciência de buscar pessoas com que a gente se identifica. Então, Exato. isso é muito também por questão profissional, principalmente em psicoterapia, enfim, todas as áreas. Todas as A gente áreas, precisa buscar um profissional que se identifique com a história, se identifique a forma como esse profissional trabalha. Então, Sim. isso faz toda a diferença. Sim. Cláudio, hoje, no espaço que você atende, que é o Espaço Doctor, Espaço Doctor, já né? mencionei aqui, quero novamente agradecer. Espaço Doctor, um dos nossos patrocinadores e apoiadores já há algum tempo, né? Inclusive os profissionais já participaram aqui desse novo formato. Também já estive lá no espaço entrevistando, conhecendo as salas de atendimento, salas qualificadas e capacitadas para diversas especialidades da área da saúde. Cláudio, no espaço onde você atende, no Espaço Doctor, né? Os pacientes que te procuram e que você já disse aqui, né, alguns sinais, alguns sintomas que o corpo pode apresentar e ter. Hoje em dia, as pessoas, elas vêm quando elas estão mais com uma situação mais crítica, ou a frequência que os seus pacientes, né, te procuram, hoje já é para manter mesmo uma qualidade de vida, já tem essa ciência, já vem como uma prevenção, já para, né, ir se cuidando e não esperar acontecer, né, o pior, como a gente estava comentando aqui. É interessante você fazer essa pergunta, né? Porque o paciente procura realmente quando está com dor. Na verdade, não vou dizer que é um erro, mas eu digo que é uma zona de conforto. Porque, na verdade, a terapia manual, ela não serve para quem está com problema de dores. Ela pode, muito bem, tá, ser procurada antes que isso aconteça. Né? Então, chega pessoas com muitas dores, poucas dores e uma dor extrema. Tá? Já atendi pacientes com grau dor de 10, que é a escala máxima da dor. Só botei um exemplo. Tá? E outros com 3, outros com 5. E cada um se enquadra de uma forma diferente. E quando eles procuram, sempre é alguém que fez e indicou. Porque, na verdade, as pessoas ainda não conhecem a terapia manual. Uns confundem com massagem. Massagem é uma coisa, a terapia manual é outra. Então vamos deixar bem claro aqui. Qual que é a principal diferença entre massagem, e terapia manual e a fisioterapia convencional? Vamos lá. Se nós formos olhar para fisioterapia convencional, é aquele onde eu faço a cinesioterapia, onde eu uso a eletroterapia. Vamos partir para aí, a convencional. Tá? Quando eu falo de massagem, o nome já diz massagear.
Então, eu vou massagear um corpo, eu vou trabalhar a parte superficial, a pele, a face. Eu não consigo trabalhar os músculos profundos, tá? Quando você fala da terapia manual, eu vou englobar algumas técnicas, entre elas, osteopatia, a quiropraxia, o truste. O que é o truste? É aquele estalida que as pessoas gostam de dar na cervical, dar na lombar, dar no quadril. Gosta, e tem um pouco de medo. É isso, né? Onde eu também uso também a liberação miofascial. Quando eu falo de fáscia, estou falando da pele, né? Porque às vezes você não sabe o que é fáscia, então eu vou trabalhar a pele. Então meus músculos são profundos e eu tenho que trabalhar através de mobilização, né? Que isso é muito importante, né? Nas articulações e o corpo geral. Né? Que você vai manipulando e procurando onde está esse problema, onde vem a dor. Eu uso um slogan que eu digo o seguinte: eu não quero saber aonde estão as formigas, eu quero saber onde está um formigueiro. Então, para mim, não adianta eu matar as formigas, porque a dor vai existir ali ainda. Então, eu quero destruir o formigueiro. Então, eu quero destruir o foco da dor, de onde ela vem, de onde ela começa a te incomodar. É isso que eu faço. Muito bem, então agora já ficou explicadinho para você que está nos acompanhando quais aí as diferenças entre, né, a terapia manual, a massagem e a fisioterapia convencional. Cláudio compartilhou um pouquinho aqui do seu trabalho, a Catarina também falou um pouquinho sobre nutrição e alimentação consciente. Para você que está nos acompanhando e nos assistindo, nós vamos para um breve intervalo comercial, mas fique conosco que o podcast, o programa Saúde e Movimento já volta. É imperdível. Promoção Duca Móveis 30 anos. Toda a linha de estofados em até 18 vezes. Isso mesmo, 18 vezes. São estofados de diversos modelos em tecido, couro com várias opções de tamanho, cores e padronagens. Ligue agora 3322-0005 e se surpreenda. Duca Móveis 30 anos. Rua 7 de setembro, 1069, Centro Blumenau. Duca Móveis. Você merece estofados de qualidade. Com sede na cidade de Blumenau, a Disbracon tem como seu compromisso obter excelência no fornecimento de seus produtos, zelando por qualidade, preços justos e competitivos, sempre buscando novidades e inovações, almejando manter bom relacionamento com seus clientes, colaboradores e fornecedores. Disbracon, distribuidora de materiais elétricos e hidráulicos. Rua Governador Jorge Lacerda, 3030, na Antiga Rodovel. Fone 3209-5400. Disbracon, distribuidora de materiais elétricos e hidráulicos. Olá, eu sou a Tamara e a partir de hoje nós vamos conversar sobre energia aqui no canal da Eleva Solar. Deixa eu te perguntar uma coisa, você está preocupado com a sua fatura de energia elétrica? Pois é, quem não está, né, gente? Mas eu trago boas notícias. Com a energia fotovoltaica, você pode economizar até 95% na sua fatura. Que tal? Com o sistema fotovoltaico, você pode mandar energia para outros 5 imóveis, desde que esteja no seu CPF ou CNPJ. E não é um bicho de 7 cabeças não, viu? É muito mais simples do que você imagina. Basta instalar energia fotovoltaica em um dos endereços e você compartilha com os outros 5. Viu como é fácil? Gostou do conteúdo? Até a próxima! Restaurante Heimat. Família, tradição e boa comida.
agora sob nova direção, anexo ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. Servimos todos os dias um cardápio diferenciado, além da nossa gastronomia alemã e sabores internacionais. E com aquela sobremesa especial. Restaurante Heimat, aberto de segunda a sexta. Atendemos festas e eventos. Ligue 015 9977 7544. Restaurante Heimat, anexo ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. A nossa satisfação é servir bem. Escola Barão, 70 anos participando da vida e educação de diferentes gerações. Do infantil baby ao ensino médio, a essência da Barão é cultivar valores e orientar o estudante nas suas descobertas e escolhas. Acolhemos e cultivamos laços que geram memórias para a vida. Escola Barão, acolher para crescer com valores. Matrículas abertas. Estamos de volta com o nosso programa Saúde e Movimento, trazendo muitos movimentos hoje sobre a área da fisioterapia e da nutrição. Hoje o nosso programa recebe o fisioterapeuta Dr. Cláudio e também a nutricionista Catarina. Deu uma embargadinha aqui, mas a gente estava conversando tanto no intervalo comercial e eu refletindo, acho que ainda sobre os assuntos. Até recebi um convite dele aqui para fazer uma sessão experimental, porque estava comentando sobre escoliose, e aí deu uma travadinha aqui. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, por esse nosso bate-papo tão gostoso e tão leve. Sim. E a gente falando aqui, né, sobre a questão de dor e também sobre tanto uma dor física, de postura, né, uma dor, querendo ou não, que vai provocar e vai levar ao desenvolvimento de uma doença, quanto também as dores, né, de desafios, de comportamento, de mudança de mente, sobre a alimentação, né, Catarina? A Catarina comentou aqui sobre a história de vida dela, que ela já pesou muito mais, e isso faz parte da escolha dela hoje sobre a nutrição. E eu já havia comentado com ela, agora eu vou compartilhar com o Cláudio também, que eu também já pesei muito mais, uns 18, 20 quilos a mais do que eu peso hoje. Então também tem uma relação aí com a alimentação e com a mente, principalmente, que era o que nós estávamos conversando nos bastidores, sobre o quanto que a mente, né, e o corpo de forma geral, ele fala. Sim. E está ligado também com aquilo que a gente ingere, com aquilo que a gente nutre, né, o nosso corpo. E Catarina, eu gostaria que você falasse agora sobre isso, sobre de que forma que a gente pode se alimentar e como essa alimentação reflete no nosso corpo. Então, qual que seria a diferença de uma fome fisiológica, de uma alimentação consciente, bons hábitos, para uma fome emocional, onde a gente acaba comendo as nossas emoções, né, tendo impulsos nos nossos comportamentos? Então, a fome emocional, basicamente, para a pessoa identificar que ela está alimentando as emoções, é quando tem aquele comportamento compulsivo de escolher alimentos que estão de fácil acesso e, às vezes, escolher vários alimentos. Então, assim, quando é uma fome fisiológica, a pessoa consegue identificar que ela está com fome, porque a gente sente no corpo, né? O nosso estômago, ele ronca, a gente fica indisposto se tem falta de alimento, então, na verdade, é sintomático, né? E a fome emocional, não. A pessoa, às vezes, ela está passando por um problema e quer tapar esse problema suprindo com alimentos. Então, é muito importante ter consciência do momento que a pessoa está passando para buscar outras alternativas que não seja descontar na alimentação. Porque existe, né? Como buscar profissionais ou também mudar esse hábito, como substituir por uma caminhada, ou substituir, né, por uma leitura, ou tomar um banho de água fria, um banho demorado. São esses hábitos comportamentais que fazem com que a pessoa consiga não descontar na alimentação. Então, é bem importante ter consciência do que a pessoa está comendo. E principalmente assim, né, quando a gente está com fome, é para comer. A gente tem que comer. Sim.
A gente tem que sentar e fazer uma refeição. E geralmente, se a gente está com fome, a gente pode escolher o que é saudável. Quando a gente quer comer determinado alimento, Um desejo, isso não é fome. É o desejo. Esse é o desejo, né? Exatamente. Então, é importante ter consciência disso e realmente perguntar. Eu realmente quero comer isso? Eu realmente estou com fome? Esse é o melhor momento para eu me alimentar? Porque se não for, a pessoa pode fazer uma escolha melhor. Eu sempre falo sobre isso. É um somatório positivo e um somatório negativo. É importante que a pessoa tenha consciência que o somatório positivo das escolhas estejam sendo maiores do que as escolhas negativas. Isso vai fazer com que a pessoa tem uma qualidade de vida e uma alimentação melhor. E para tudo, né? Porque uma coisa vai linkando a outra. Ela tem bons hábitos na alimentação, ela faz uma atividade física, ela começa a cuidar mais da saúde, começa a cuidar da saúde mental, que também é importante. Então, é um somatório de bons hábitos que precisa dar o primeiro passo. Para quem não está fazendo, né? É verdade, com certeza. É verdade. Ter acesso a todo esse conhecimento, com certeza vai fazer com que a pessoa reflita do que ela quer para a vida dela, Exato. né? De que forma que ela quer ter esse corpo daqui a 5 anos, 10 Exato. anos, né? É claro que a gente tem vontades, desejos, não vai sempre ter aquele desejo de comer a salada ou a Sim. fruta, e às vezes vai sim, né, ter o desejo de como, quando você começa a mudar a sua mentalidade e mudar a sua alimentação, sim, a gente tem desejos e vontades de comer a fruta e a salada também. Exato. Mas tem momentos que a gente realmente quer comer um alimento que é mais gorduroso, um alimento que é mais calórico, que não faz tão bem assim, que não é tão saudável, mas são ou deveriam ser, né, momentos de exceção. E não a regra, até a gente falou sobre isso agora no intervalo comercial. Sim. Até eu usei o exemplo aqui do cinema, né, Dr. Cláudio? Falei sobre a questão de você perceber que você tá numa má postura e ok, você tá confortável, né, tá ali assistindo um filme, tá no cinema ou em casa mesmo, você sabe que aquela posição não é saudável, mas para você estar confortável naquele momento. Agora, você ficar repetindo todo dia, toda semana, aquela má postura, isso vai trazer prejuízo. Então, eu gostaria de aproveitar e perguntar, né, para o senhor, quais seriam, então, as indicações hoje para que um paciente, para que uma pessoa procure a terapia manual? Se nós formos falar em termos de patologias, são diversas, né? Mas vamos tentar colocar aqui as mais faladas, né? Hoje em dia, que as pessoas hoje todos dizem, olha, é meu ciático, né? Todo mundo já fala que é ciático, já vou com diagnóstico, às vezes nem é. Tá? A terapia manual, ela é indicada, vou dar algum exemplo, para uma lombocialgia, tá? Uma cervibraquialgia, que eu vou explicar o que é uma cervibraquialgia, tá? Uma compressão neural, uma compressão do nervo ciático ou uma compressão do piriforme. Isso acontece muito, tá? O que é uma cervibraquialgia? Tá? É quando eu tenho uma dor na minha cervical e essa dor me incomoda dia após dia e começa, nós chamamos de parestesia, que no popular é o formigamento. Eu tenho que ir de formigamento todos os dias, justamente pela mau uso da minha postura, no meu trabalho, principalmente, tá? Uma lombocialgia eu vou adquirir da forma que eu me sento, que eu me levanto e da forma que eu carrego meus pesos, tá? No trabalho. Isso acontece muito que Uber, o dia a dia do trabalho sentado, né? Erradamente, motorista de ônibus, enfim, não tem uma classificação exata. Segundo a OMS, né? Hoje em dia, 85% da população tende a sofrer dores lombares. Eu acho isso muito pela informação que nós temos hoje. Tá? E a terapia manual ela é muito. E o resultado, eu posso dizer para você, garantir, pela experiência que se tem, pelo tratamento que se faz, que o resultado é muito bom. Né? E essas dores que ela vai te culminando dia após dia, que vai te causando irritação ou irritações, porque isso é um dia a dia, né? E você vai, toma o teu fármaco, o fármaco ele alivia, né? Mas não vai te curar. Não trata. Não trata. Então, é muito bom quando você tem esse tipo de problema, que você procure realmente a terapia manual.
E tem um resultado assim, maravilhoso. Eu digo para as pessoas, né, eu sou fã porque eu vejo o resultado. Sim. Né? Todos os pacientes que procuram, né, ficam maravilhados. E já saem com a dor bem menos do que já nos procurou. Acho que essa é uma alegria, assim, comum dos profissionais, né? Exato. A gente fica feliz, de alguma forma, de ter sido escolhido por aquele paciente para entrar na vida dele, para poder proporcionar uma qualidade de vida através do conhecimento que a gente tem, e fica feliz com o resultado que esse paciente tem, claro, né, com o auxílio do nosso trabalho, mas principalmente com a disposição e a vontade desse paciente, dessa pessoa, em realmente, né, se ajudar a melhorar, evoluir, sair aí da zona de conforto e chegar num resultado que é aquilo que a gente falou, né? Eu vou dar um exemplo recente agora, né? Uma paciente espanhola me procurou, que já estava com anel, que ele mostrou que ia operar a cervical, né? E me indicaram para ela. E ela estava desesperada, quando queria operar, começou a chorar mesmo, né? Calma, eu tentei acalmá-la. E menos de 10 sessões, ela ficou perfeitamente bem. Só que aí que eu digo, além de tratar, eu mostro o caminho. Exatamente. Né? O caminho, qual o caminho? Vamos tentar melhorar. Perfeito. Vamos fazer atividade física. Porque o que eu explico, Mayara? Que uma coisa é você envelhecer, uma coisa é você ficar idoso. Eu dou exemplo. O idoso geralmente está colocando o tênis dele para caminhar ou correr. O velho geralmente está numa cadeira de roda tentando respirar. Esse é um exemplo. E a colega vai dizer a mesma coisa. O idoso, ele está no balão de oxigênio. Né? Já esqueci. Não, o velho tá... Isso, desculpa. O velho, né? Tá? E o idoso, ele está lá fazendo sua vitamina. São alguns exemplos. E nós temos que tirar da cabeça que a academia, ela não é estética. A academia, ela é saúde. E as pessoas têm essa visão, pensando que a academia, ela é estética. Pode até vir com boa dedicação, boa disciplina, vem a estética. Mas qual é a prioridade? É a saúde. Nós temos que prismar pela saúde. Né? Eu costumo falar que se você não tem força muscular, você vai ter problemas, com certeza. As tuas dores vão acentuando dia após dia. E o que pode melhorar as tuas dores é força muscular. Tá? Porque nós temos que ter essa reserva de energia, essa reserva de músculo para o nosso dia a dia. Porque se você não tem força muscular, você vai ter problema com certeza. Isso não requer idade, não. Tá? Eu vejo muito jovem que não consegue carregar 2 quilos, por exemplo. Tá? E se hoje nós queremos, né, envelhecer bem, envelhecer saudáveis, nós precisamos do quê? Mudar os nossos hábitos. Exatamente. Em todos os sentidos. Mudar os hábitos. Gente, a gente vai caminhando agora para o finalzinho da nossa entrevista. Passa realmente muito rapidinho, né? O bate-papo vai muito fluindo. rápido. Mas antes da gente finalizar, chegamos naquela parte que eu gostaria que a Catarina, então, falasse sobre algumas dicas da Nutri. Aproveitar que nós temos uma nutricionista aqui hoje no programa. Lá no início do programa falei sobre quais seriam os sinais, né, de que a pessoa tem uma alimentação que não tá legal, tá escorregando, e falei que isso, às vezes, a gente acaba não prestando tanta atenção. E agora tem aquelas dicas que, por mais que sejam repetidas, por mais que todo mundo já saiba, a gente precisa continuar falando, porque às vezes é numa dessas falas que vira a chavezinha de alguém que está nos assistindo, que está nos ouvindo, e que hoje mesmo, pode começar a mudar o seu hábito de vida. Então, Catarina, eu gostaria que você desse algumas dicas para o nosso público a respeito de uma alimentação mais saudável, mais consciente, para que essa pessoa comece a construir esse bom hábito hoje. Perfeito. Vamos começar então pela hidratação, que que é um ponto bem importante. Perfeito. Então, verifique a quantidade de água que você está tomando diariamente, pelo menos tomar 2 litros, no mínimo, de água. Aproveitar que está esse calor e aumentar o consumo de água é um ponto bem importante que eu sempre falo nos atendimentos. Aumentar o consumo de folhosos escuros, então é bem importante ter essa variedade na alimentação. Legumes, frutas,
Na verdade, é voltar a alimentação para o que é simples. Então, consumir menos produtos industrializados, que são encontrados nas prateleiras, e consumir mais alimentos encontrados nas feiras. Se a gente voltar um pouco com as nossas raízes e valorizar uma alimentação mais simples, com certeza a gente vai ter mais saúde. Então, hoje o que acontece é que a gente tem fácil acesso a muitos alimentos. A gente precisa valorizar os alimentos que vêm da terra, né? Os alimentos, enfim, os alimentos orgânicos que a gente encontra na feira, de produtores locais. Então, isso faz toda a diferença. Então, assim, um ponto que é bem importante. Onde eu vou fazer uma compra? Tentar comprar menos coisas, menos produtos no mercado e comprar mais na feira. Sim. Então, isso é bem importante, ter essa variedade na alimentação. E consumir produtos de acordo com a sazonalidade, né? Então, assim, a natureza é perfeita. A gente pode consumir aquilo que está à disposição. Não precisa comprar algo que está com muito agrotóxico. Então, a gente ter mais consciência do que está comendo. Isso faz toda a diferença. Saber de onde está vindo a carne, saber... ter um olhar com mais cuidado e com mais amor para a saúde, né? Um olhar para si mesmo, né? Então, isso faz toda a diferença. Sem dúvida. Tá certo. E, doutor Cláudio, chegamos na sua vez agora de deixar aí uma mensagem para o nosso público, para que as pessoas cuidem mais, né, do corpo, aprendam a identificar aonde está doendo e como tratar essa dor. Então, eu gostaria que você falasse para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, como identificar, né, que tem algo de errado, que o corpo ali está falando e que está sinalizando, e que essa dor, ela não é uma dor porque a pessoa ali sentou e teve um mau jeito. Realmente essa dor, ela está sinalizando de que precisa procurar um profissional. Exatamente. Eu costumo falar o seguinte, né? A nossa saúde é o maior patrimônio que nós temos, né? Onde você deve, por obrigação, investir. Exato. Na tua saúde. Se você não encontra tempo hoje para cuidar da sua saúde, você vai encontrar tempo para cuidar da sua doença. Perfeita colocação. Essa é a verdade, né? Então, muitas pessoas quando nos procuram, dizem o seguinte: não, eu não venho, marco, não venho porque não tenho tempo. Quando vem, eu digo, olha só, se você não consegue administrar 1 hora por dia para cuidar da tua máquina que te gera resultado, você não vai chegar aonde você quer. Tá? Então, é um teclado que eu bato com bastante frequência. Tira 1 hora por dia para cuidar. Não existe a palavra não posso, não consigo, não tenho tempo. Nós temos tempos, só que nós não sabemos administrar. Que às vezes aquela zona de conforto chamada a preguiça, né? Vamos usar esse termo melhor. Sim. A preguiça, ela é mais forte do que minha força de vontade. Sim. Eu preciso fazer isso. Sim. Quando eu falo que a dor ela está localizada, que ela vai se manifestar com muita mais velocidade se você não se precaver, aí eu chego à questão, quando você procura, tem resultado? Tem, mas você poderia sofrer muito menos. Você não precisa ter dor para procurar um profissional. Você precisa, antes que isso aconteça, procurar um profissional. Tá? Então, repito, nosso maior patrimônio é a nossa saúde. Concordo com o que ele falou. A alimentação, perfeito. Água, perfeito. Nós temos tudo, como nós falávamos no intervalo, né? Nós temos uma camada de informações e nós ainda não conseguimos sair da nossa zona de conforto. Sim. Mas quem sabe, a partir de hoje, com o nosso público assistindo e ouvindo esse programa tão informativo, onde a gente falou sobre fisioterapia, falamos sobre terapia manual, também falamos sobre nutrição, uma alimentação mais consciente, a pessoa que está ouvindo ou assistindo o programa vai entender a importância desse cuidado e é uma atitude, querendo ou não, também de amor próprio consigo mesmo, né? De elevar a autoestima e de pensar na sua velhice, como nós falamos, uma velhice onde essa pessoa vai estar com um corpo mais saudável, vai envelhecer de uma forma onde ela vai conseguir aproveitar mais essa fase da vida. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês e para a gente finalizar a nossa entrevista
entrevista, então eu gostaria que a Catarina e o Cláudio, então, falassem, né, os seus contatos para que as pessoas que tiverem dúvidas ou perguntas pudessem conversar diretamente com vocês. Sei que a Catarina realiza atendimentos online e o Cláudio, como já falamos, atende no Espaço Doctor. Então, gente, aproveitem esse espaço aqui para, né, deixarem os contatos de vocês. O meu telefone é 48 9157 4017 e a minha rede social é Catarina Tibes com K. No Instagram também pode estar entrando em contato comigo que a gente faz um atendimento. Vai ser um prazer cuidar da saúde. Tá certo, então. E o Cláudio? O meu contato é 047 992 985154, tá? Eu atendo no Espaço Doctor. E mesmo aqueles que tiverem com perguntas, tiverem dúvidas, é só nos procurar. Exato. Né? Que nós estamos aí para nós sempre poder ajudar. E tirar qualquer tipo de dúvida dentro da nossa área. Exatamente. Né? Esse é o nosso objetivo, que as pessoas fiquem bem, que as pessoas sempre estejam bem, né, em todos os sentidos também. Exatamente. Se alguém quiser conversar sobre a entrevista de hoje, eu vou estar à disposição e vai ser realmente um prazer ajudar. Tá certo, gente. Obrigada mais uma vez, né? Espero que nosso público tenha entendido a importância do cuidado que nós precisamos ter com a nossa saúde, como nós sempre procuramos trazer aqui para você, conteúdos onde você sai informado, conteúdo de uma forma acessível e qualificada. Como sempre, eu quero agradecer o seu carinho, a sua companhia e a sua audiência. Quero fazer um agradecimento especial para a Rose, da loja Rose Helena Moda Mulher, que foi quem proporcionou esse look verde para que a gente pudesse ficar em sintonia hoje. Quero mandar um abraço também carinhoso a todos os nossos patrocinadores que acreditam neste projeto e trabalham junto conosco em prol da saúde. Para você, mais uma vez, muito obrigada. Qualquer dúvida, estamos à disposição pelo e-mail programa saudeemovimento@gmail.com. Muito obrigada e até o próximo programa.